Olá amigos Logos Apologética, tudo bem? Bom, eu pensei duas vezes antes de fazer um áudio YouTube comentando sobre esse nefasto caso do vídeo do Porta dos Fundos, mas vou aqui deixar minha opinião e expressão sobre o ocorrido e dar as minhas sugestões de como os cristãos devem reagir, assim como toda pessoa de bem. Alguns estão sugerindo processos, boicotes aos patrocinadores desse lixo de pseudo-humor. Minha resposta seria uma terceira e quarta alternativas. Primeiro, ridicularizar os grupos que o Porta dos Fundos valoriza. E segundo, sugerir às marcas e empresas que patrocinam o Porta dos Fundos a reverem seus conceitos e que vejam bem quem estão patrocinando. Vou explicar em detalhes minhas propostas agora. Eu não pretendo fazer neste vídeo uma demonstração extensa do que está acontecendo atualmente, mas vou tentar ser sucinto. O que estamos vivendo é uma onda maciça desde 2006 de um fenômeno popular e de característica hostil chamado ateísmo militante, ou secularismo militante também. É o equivalente a um radicalismo religioso de características extremistas. Enquanto que ateus mais civilizados e coerentes apresentam críticas discutíveis e irrespondíveis ao cristianismo, os chamados ateístas militantes, ou mais vulgarmente chamados de neo-ateus, agem de forma de molecagem infantil e de maneira pseudo-pensante, pseudo-intelectual, com atitudes que mais se parecem com meninos mimados, enrustidos, daí o popular termo atribuídos a eles de todinhos, do que com supostos ateus coerentes. O Porta dos Fundos, que sabe que atacar crenças cristãs dá ibope, já que sempre há idiotas simplórios prontos a engolir qualquer lixo que satirize a religião, sabe que ao fazer isso atingiu um objetivo político, que é vital na posição na guerra política. São promotores das ideias esquerdalhas visivelmente anticristãs e antirreligiosas. Assim, nem quero tomar a sério os lixos de seus vídeos, os quais nem me interesso, pois não gosto desse tipo de pseudo-humor e ainda mais pseudo-reflexivo. Nem quero aqui discutir ou responder a nada, já que piada ainda ruim como a deles não se responde com argumentos, e sim com outras piadas. Vejam bem, esta é uma lição que aprendemos desde o jardim da infância, e é isso que todo mundo precisa inculcar na cabeça. O ridículo, a piada, a provocação, não se responde, mas se revida. Na época das brincadeiras de parquinho, aquele que respondesse a um apelido pejorativo com racionalização ou reclamação, tornava-se motivo de piada eterna. É isso que o Porta dos Fundos está fazendo. Eu vi aí vários vídeos de amigos nossos aí reclamando, se ofendendo. Eu entendo perfeitamente a posição, já que a intenção desses grupos, que eles são bem ardilosos, bem fuinhas e bastante desonestos intelectuais, é exatamente tocar naquilo que os cristãos mais valorizam, que é objeto de fé, suas crenças. Ao transformar, ou imputar, projetar na mente das massas, que a maioria das pessoas comuns funciona como quase um tipo de gado de manobra na mão dos esquerdalhos, ao projetar que as crenças cristãs são ridículas, são infantis, são ilógicas e até perigosas, como quiseram e que querem pensar Dawkins e os ateístas militantes, ao fazer isso, eles atentam a atingir o objetivo de demonizar e agora desumanizar religiosos. Os vídeos antirreligiosos do Porta dos Fundos, aliás, são úteis para serem esfregados na cara de qualquer gaysista ou feminista que vier reclamando de piadas politicamente incorretas. Isso é o que os cristãos devem dizer. Vejam bem, vocês devem dizer o seguinte: observem o nível das piadas que vocês podem fazer em direção aos seus oponentes. Por que os outros não podem fazer piada similar? Se apenas um dos lados pode se expressar com piadas, então vocês são fascistas. Ou seja, os esquerdalhos gostam de criticar, ridicularizar e usar de chacotas de outros grupos, mas eles não suportam serem ridicularizados, e serem alvos de chacotas e sarcasmos. Então eles dirigem a um grupo, mas não suportam receberem a mesma crítica. Eis a questão. O Porta dos Fundos, para começar, defende, como todo esquerdopata doente mental, o politicamente correto. É isso que devemos também atacar e ridicularizar. Eles se acham no direito de sacanear e ridicularizar as crenças cristãs
Ora bolas, ridicularizam e expõem as crenças infantis deles. A fraqueza dos neo-ateus, ateístas e esquerdalhas é que tem tanta confiança em seus pontos de vista esquerdistas e antirreligiosos que acham que fazer troça da religião é dever do Estado. Ora, é isso que devemos ridicularizar. Eles são mais palhaços e doentes do que se pode imaginar, né? Vamos ver. Agora há pouco publiquei um post na fanpage do Logos, um exemplo da lógica duviveriana, né? Um dos sócios do Porta dos Fundos é aquele George Duvivier. Diz o seguinte: tem graça você rir do poder, você rir do opressor, não do oprimido. Interessante, né? Ele quer fazer piada com o opressor, mas peraí, por que eles não fazem piada com o governo, com o PT, com a Dilma, com a Petrobras, com a Caixa Econômica Federal? Ah, não pode brincar com os patrocinadores, né? É o nonsense desses ateístas Zé Ruelas. Então vocês vejam aí, no caso, né, a lógica deles, né? Também não gosto de perceber que nos dias de hoje os cristãos sofrem troças e são espezinhados, sem falar nas agressões físicas e mortais que estão acontecendo usualmente na África e no Oriente Médio. Portanto, não assisto, nunca gostei, né, de ver esses vídeos do Porta dos Fundos, nem de outros vídeos aí de neo-ateus no YouTube, não me interessam, ateístas militantes. Às vezes eu olho, vejo aliás, vídeos de ateus com críticas racionais e críticas civilizadas. Isso é perfeitamente cabível e respondível, mas não molecagem, como a maioria desses ateístas fazem por aí, né? Porque vejam bem, falar de gays e de outros temas interessantes às esquerdas no processo de lavagem cerebral em andamento também não me provocam simpatia, mas mesmo assim eu me pergunto se esses humoristas, né, teriam coragem de fazer piadas e ridicularizarem, por exemplo, os muçulmanos, da mesma forma como fazem com os cristãos, ou atacar os desmandos do governo do PT, que de certa forma os financia através da Caixa Econômica Federal. É muita ilogicidade, né? Muita irracionalidade, porque nós vemos que eles agem de forma pior, de forma mais grotesca, né, do que os alegados religiosos que eles criticam e fazem sarcasmo. Neo-ateus enganam afirmando que não possuem religião. Além do mais, não dá para convencer um idiota de que ele é idiota, sendo um idiota maior do que ele. O que esses simplórios de YouTube e internet mais fazem não é levantar questionamentos sérios ao teísmo e cristianismo. Ateus do passado sempre expressaram questionamentos ao cristianismo e foram e estão sendo sempre respondidos. Já os ateístas militantes vivem para demonizar e desumanizar religiosos, servindo como idiotas úteis da esquerdopatia. Assim, a minha primeira proposta é essa: que os cristãos e outras pessoas de bem ridicularizem, né, e façam piadas dos grupos que o Porta dos Fundos valoriza, né, como os LGBTs, né, os militantes gays. Notem que eu não estou falando de homossexuais, eu estou falando de ativistas gays, né, os neo-ateus, que obviamente já são objetos de piada em si mesmos, de tão ridículos que são, e os esquerdalhos em geral, né. As crenças deles, né, na religião política do humanismo secular são tão grotescas, tão bizarras e tão infantis e ridículas que eles, além de nunca fazerem uma autocrítica, né, podem ser objetos constantes de piadas, né, podem ser alvos de piadas também. Porque se eles acham-se no direito de fazer piadas sobre as crenças cristãs, por que nós não podemos fazer piadas e chacotas das crenças deles, no humanismo secular, no ateísmo militante, no secularismo e tantas outras crenças, né, no naturalismo, né? Enfim, são várias crenças. Então, apesar da proposta de processo e boicote serem interessantes, o meu viés seria mais pela ridicularização dos grupos. Eu não estou falando aqui de ataques a pessoas, eu estou falando de ataque à ideologia dos grupos que o Porta dos Fundos defende, né? Feministas, né? Comunistas em geral, esquerdalhas aí, todo esse pessoal maluco beleza por aí, né? Camiseta do Che Guevara que fica protestando contra o capitalismo com camiseta do Che Guevara, com iPhone no McDonald's, por exemplo, e outros babacas retardados por aí. Então nós vemos que há muitas opções além do processo e boicote. Eu opto principalmente pela ridicularização, que é uma das armas mais poderosas que existem na guerra política. Agora nós vamos falar rapidamente aqui sobre a questão da segunda proposta, que é a questão do sugerir às marcas e empresas que patrocinam Porta dos Fundos a reverem seus conceitos.
Bom, nós vemos que há várias marcas que patrocinam o Porta dos Fundos ali. No caso, principalmente a Caixa Econômica Federal, nós vemos que o Porchat fez ali, ele é um garoto propaganda da Caixa e tudo mais. Eu não sei se a Caixa endossa ou não as propostas desse sarcasmo, de um pseudo-humor, principalmente nesse último vídeo do Natal que eles fizeram. Mas o fato é que a Caixa Econômica Federal deve tomar muito mais cuidado com quem eles patrocinam. Evidentemente que, incluindo eu, a Caixa Econômica tem muitos clientes religiosos, né? E é de se notar se eles realmente se preocupam com a imagem deles, eles devem pensar muito bem, duas vezes, nesse grupo babaca, nesse grupo totalmente idiota que eles estão patrocinando, né? Que realmente faz isso com a fé cristã. Eu acho que a Caixa tinha que rever seus conceitos, e rever muito, né? Para observar bem o que eles estão fazendo. Então eu vou aqui começar a mencionar algumas das marcas, no caso, né? Que várias patrocinam eles também, como Rossi Residencial, Operadora Vivo, Cartão Visa, LG, Restaurante Spoleto, Remédio Dorflex, a Fiat. Então aqui a gente vê que, além do Fábio Porchat ser garoto propaganda da Caixa Econômica Federal, né? Essas outras marcas também estão ligadas ao Porta dos Fundos. E a gente vê, se eles estão preocupados com a imagem deles, eles devem realmente se preocupar em rever esses conceitos. Porque há muitos clientes deles são religiosos, né? Apesar da Itaipava, por exemplo, ser uma cerveja, e inclusive vários religiosos podem consumir, que afinal beber cerveja não é tão pecado assim. Eu não tomo, mas há muitos que gostam. No caso, a cerveja Itaipava patrocina eles. Então a gente deve se perguntar a que essas marcas devem se preocupar com essa imagem. Porque há muitos consumidores religiosos e que evidentemente estão ofendidos, estão profundamente chocados com a vilania que esse Porta dos Fundos age com as crenças religiosas, com a sensibilidade religiosa. Porque afinal de contas, se eles têm o direito de ridicularizar as crenças cristãs, nós também temos o direito de ridicularizar os grupos que o Porta dos Fundos valoriza, né? Então assim eu pediria para todos, né, os meus ouvintes e todo mundo que está agora acompanhando o canal, que escrevesse para os saques, né, o serviço dessas empresas, que reclamassem, né, enviassem ali e-mails, enchessem a caixa deles, as páginas, fanpages, sites deles, vídeos, fizessem isso, reclamando desse apoio e patrocínio que eles estão dando a esse grupo vil, desse grupo sujo, podre, que é o Porta dos Fundos, né, que age de uma maneira, de um sarcasmo puramente desnecessário contra a sensibilidade religiosa. Então a gente vê aqui que, se eles têm esse aparente direito de liberdade de expressão, eu sou a favor da liberdade de expressão, de fazer chacota e sarcasmo das crenças cristãs, então nós temos aí, agora, abre-se o mesmo direito para nós de ridicularizarmos e fazermos sarcasmo dos grupos que eles defendem. Vou terminar este vídeo dizendo que quem invoca liberdade de expressão como defesa contra qualquer tipo de controle ou censura, normalmente o faz pensando em um governo ditatorial que não permite que cidadãos isolados e indefesos o dirijam a menor crítica. Isto porque a imagem de uma ideologia hegemônica aliada a governos poderosos que promova o ódio entre as pessoas, construindo imagens odiosas de uma parcela da população, está infelizmente ausente do imaginário construído por esse sistema midiático e se tornou algo inverossímil, mesmo que seja exatamente o que se construiu contra o cristianismo. Sei que é lugar comum recorrer ao nazismo para explicar certos fenômenos, mas não há figura mais clara. O nazismo não teria sido possível sem os filmes produzidos por Goebbels, que ridicularizavam e demonizavam os judeus.